para alguns irmãos. É a mesma mensagem que eu preguei na segunda-feira, agora, na cidade de Cássia, interior de Minas Gerais. Você sabe que segunda-feira, agora, foi dia 31 de outubro. Dia 31 de outubro. E qual a importância dessa data para nós cristãos, para nós protestantes? É que 31 de outubro de 2016, a Reforma Protestante, iniciada por Martinho Lutero, comemorou 499 anos. Então nós estávamos em outubro, no mês da Reforma. Nós estamos no ano de 499 anos da Reforma Protestante. E no ano que vem, 2017, a Reforma Protestante completará meio milênio, 5 séculos, 500 anos. E talvez vocês, membros aqui da igreja, ou aqueles que vão me assistir, ainda não têm domínio, não conhecem, não sabem o que foi esse fato na história da igreja. Ainda não conhecem basicamente o que foi a Reforma Protestante. Por que foi necessário a Reforma Protestante? O que quer dizer a palavra reforma? O que quer dizer a palavra reforma? Por que foi necessário 499 anos atrás a reforma ser feita? A palavra reforma basicamente tem o sentido do quê? Reforma, reformar, trazer de novo a forma, dar de novo a forma, trazer novamente a forma aquilo que perdeu a forma. Isso é reforma, trazer de novo a forma. E por que é necessário uma reforma? Só é necessário uma reforma quando se ocorre uma deforma. O que é a deforma? É aquilo que perde a sua forma. Foi deformado, se deformou, perdeu a sua forma. Aquilo que perde a sua forma, deforma, faz-se necessário haver uma reforma, trazer de novo a forma. Mas antes que haja uma deforma, é necessário que haja uma forma. Uma forma. O que é forma? Identidade, formato, perfil, padrão. Então, antes de haver a Reforma Protestante, a igreja primeiro teve uma forma. A igreja nasceu. E quando é que a igreja tem forma? Quando é que a igreja tem identidade? Você sabe que no período intertestamentário, que é o período que vai de Malaquias a Mateus, de Malaquias, o último profeta, o último livro do Novo Testamento, até Mateus, com a vinda de João Batista, foi um período mais ou menos de 400 anos, sem Deus enviar um profeta, sem Deus falar com o homem. Nesse período de ano aí, de Malaquias a Mateus, o império que predominava era o império greco-macedônio, de Alexandre o Grande. Com a morte de Alexandre o Grande, o império se dividiu com seus 4 generais, os Ptolomeus e os Seleucidas. Até que, nesse interim, outro império começa a crescer, nascer e crescer, e passa a dominar o mundo, o Império Romano. E depois de 4 séculos, de Malaquias a Mateus, o Messias então nasce, vem à terra, sob o governo do império predominante na terra, na época, o Império Romano. Jesus nasce de uma virgem, cumprindo todas as profecias dos profetas do Antigo Testamento, e ele cresce e inicia o seu ministério, instaura seu reino, com poder e autoridade, morre na cruz, cumprindo toda a justiça de Deus, ressuscita ao 3º dia, e fica um período de 40 dias na terra, com o corpo glorificado, ressurreto. E ele, antes de subir, dá uma missão aos seus discípulos, a tarefa da grande comissão, e faz-lhes uma promessa: recebereis poder, virtude, ser mesmas testemunhas, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele estava fazendo uma menção também do cumprimento de outra profecia, séculos antes dele, a profecia de Joel.
e há de ser que nos últimos tempos, nos últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Em Atos capítulo 2, ocorre o quê? A descida do Espírito Santo, na festa de Pentecostes. O que é Pentecostes? É uma festa que acontecia 50 dias depois da Páscoa, por isso o termo penta, 50, Pentecostes. Então é uma festa que celebrava os primeiros frutos, as primeiras colheitas. Nesse período dessa festa judaica, Pentecostes, é onde o Espírito Santo desce, e ali inicia as primeiras conversões. Por isso, paralelo com Pentecostes, as primeiras colheitas de almas. E ali nasce a igreja de Cristo. Ali ela começa a dar os seus primeiros passos. Em Atos capítulo 2, diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, o que é a festa judaica das colheitas, no 50º dia após a Páscoa, nesta data, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e desceu sobre aquele lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo. Ali nasce a igreja de Cristo, ali ela nasce com a descida do Espírito Santo sobre aqueles irmãos. No verso 42 do mesmo capítulo, diz: e perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração, no partir do pão, e todos comiam junto em casa, com alegria e singeleza de coração, caindo na graça do povo e louvando a Deus, e o Senhor acrescentava todos os dias o número daqueles que havia de ser salvos. No verso 42 em diante, a igreja que nasce no 2:1, no 42, ela começa a tomar a sua forma, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. A igreja agora vai ter forma, vai ter bases, vai ter padrões, vai ter um perfil definido, e ela toma forma alicerçada na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? Os ensinamentos que os apóstolos receberam de Jesus Cristo, enquanto esteve com eles 3 anos e meio. Ele ali instaura o seu reino, e junto com o reino dá a constituição do reino. Ele eleva o padrão da lei, ele dá um entendimento mais profundo da lei, ele doutrina os seus apóstolos. Então os apóstolos posteriormente vão ensinar os conversos, vão ensinar a igreja com aquilo que receberam do Senhor. Isso é denominado a doutrina dos apóstolos, os fundamentos, as bases da fé cristã, as bases da igreja cristã. A igreja precisa de uma pedra para ser fundada, ela é Cristo. Ela precisa de tijolos, os apóstolos e os demais conversos. Em Atos capítulo 9, a igreja continua tomando a sua forma, ela continua a crescer, mas em Atos capítulo 9, ocorre a conversão de um homem da Cilícia, um fariseu de Fariseu, da tribo de Benjamim, discípulo de Gamaliel. Saulo tem um encontro com o Senhor indo a caminho de Damasco. Ali ele se converte. Levanta-se então o homem que vai ser responsável pela teologia da igreja, o homem que vai ser responsável por escrever a espinha dorsal da teologia, Paulo. Ele escreve as suas epístolas, que são todas de caráter doutrinário, sendo Romanos e Efésios as mais profundas. Agora a igreja vai concluir a sua forma doutrinária e teológica, ela toma a sua forma, ela agora vai ser fundada na justificação somente pela fé. Um homem pode ser justificado, perdoado seus pecados somente pela fé. Atos capítulo 4:12 diz que só tem um nome embaixo do céu, qual devemos ser salvos: Jesus Cristo. E Paulo vai mostrar que a salvação é por meio da graça, não pode ser obtida pela observância da lei, porque é evidente que pela lei ninguém será justificado pelas obras da lei. Então, ao escrever os Efésios, ele vai dizer:
Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então a igreja toma a sua forma, ela tem fundamento, ela tem doutrina, ela tem teologia, ela tem pastor, ela tem mestre, ela tem evangelista. Ela toma a sua forma, ela nasce em Atos 2, em Atos 42 ela inicia a sua forma com a doutrina dos apóstolos, com a conversão e os escritos de Paulo, ela chega no seu ápice e ela tem a sua forma bem definida doutrinariamente. No capítulo 8 de Atos, no final dos 7, uma grande perseguição se inicia sobre os discípulos. Então o primeiro mártir da igreja tem nele a figura de Estevão. A igreja então é dispersa por causa dessa perseguição, e ela vai sair dos limites de Jerusalém, e começa a pregação na Judéia, em Samaria. Então a igreja começa a crescer, a igreja começa a crescer em todo o perímetro do Império Romano. Aí vem Paulo convertido, que já está fundando, já está escrevendo a base teológica da igreja. Ele então começa com as suas viagens missionárias, o grande bandeirante da fé, e agora ele vai propagar o evangelho para toda a bacia do Mediterrâneo. Ele vai começar a plantar igrejas na Ásia Menor, ele vai começar a plantar igreja em Tessalônica, Bereia, Antioquia da Psídia, Antioquia da Síria, ele vai plantar igreja em Colossos. Então ele começa a disseminar. Em 40 anos a igreja se infiltrou por todo o Império Romano. Ali a igreja nasceu, a igreja está forte, a igreja está poderosa, a igreja está grande, a igreja está firme, a igreja tem forma, a igreja ela está cheia de teor, a igreja está cheia de conteúdo bíblico e teológico. Paulo é morto no ano 60, 64, a mando de Nero, e os demais apóstolos vão morrendo. Nero é imperador presente, Nero é considerado um homem louco, um assassino. Contudo, a igreja continua crescendo, até que chega Domiciano, no ano 90. O último membro do colégio apostólico vivo é João, que está preso na ilha de Patmos, e vai fechar o cânon das escrituras com a revelação do Apocalipse. Até nesse momento, a igreja crescia, era grande, era poderosa, estava avançando e sendo plantadas igrejas em todo o território, quer judeu, quer gentílico. João também morre de morte natural, e começa então o período da patrística, onde a igreja segue crescendo. Policarpo de Esmirna, Irineu de Lyon, Inácio de Antioquia, João Crisóstomo, e eles continuam. E nesse período, até o final do século III, onde a igreja sofre a sua maior perseguição, se eu não me engano por Sétimo Severo, é onde a igreja se expande mais, e ela cresce, ao ponto de Tertuliano dizer: o sangue da igreja, o sangue dos mártires, é semente da igreja. Até no final do século III, a igreja de Cristo está saudável, está crescendo, está forte, está com toda a sua forma. Mas no século IV, no ano 313, acontece o quê? Constantino é o imperador, e numa das suas batalhas ele tem uma visão, onde Cristo dá a ele vitória sobre o outro imperador, Magêncio. Por causa dessa vitória, ele decreta a religião oficial do império, o cristianismo. Neste período, a igreja começa a perder a sua forma, no início do século IV, no ano 313. Ele decreta a religião oficial do império, o cristianismo, juntando Estado e igreja, tornando-se chefe do Estado e chefe da igreja. Aí então dá início uma deforma. Começa então a se introduzir no seio da igreja um paganismo, e práticas da cultura greco-romana, começam-se elementos da cultura greco-romana, começam a ser inseridos nos elementos de culto. Nós temos aí então no século VII, no início dele, no ano 607, o imperador Focas declara
O bispo de Roma, bispo universal. Dá início aí a uma das maiores heresias da igreja, o papado romano. Nasce o papado romano. E a igreja vai numa crescente de heresia e desvio da verdade. Ela vai se paganizando, até chegar no século XII. Dá início ao período chamado período das trevas, e dá início à Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício, a caça às bruxas. Torturas são promovidas pela Igreja Católica, mortes são promovidas, chacinas, morticínios, infanticídios, em busca dos hereges. Pessoas são condenadas a morrer na fogueira, morrerem afogadas, serem torturadas com vários instrumentos de tortura, cujos quais apenas uma pequena porcentagem a Igreja Católica liberou para que soubéssemos o que ela fazia. Então você nota que nesse período a Igreja de Cristo vai perdendo a sua forma. É isso que aconteceu, para que você saiba. Até o ano 300, a Igreja de Cristo permanecia saudável, com lutas, com heresias entrando, sim, com dificuldades, perseguição, martírio, mas ela ainda estava fundada na boa doutrina, nas sãs doutrinas, nas santas escrituras. Elas ainda guardavam os evangelhos, as cópias dos evangelhos, as cópias dos escritos de Paulo, estavam sendo transferidas de gerações para gerações. Mas na conversão de Constantino, vai começar uma deforma. E o que é basicamente uma deforma? A igreja vai perder a sua característica, ela vai perder a sua característica doutrinária, heresias vão se instalando, elas perdem os fundamentos nos quais foram fundadas, e então começa a se tornar uma igreja pagã, uma igreja herética, comprometendo o seu estado, a sua membresia. E eu vou ler aqui para você a evolução dessas heresias até o período de Lutero, que é onde se fez necessário uma reforma. Note, eu estou falando da reforma protestante. E o que quer dizer reforma? Trazer de novo a forma. A igreja teve a sua forma, mas ela depois de um tempo começou a perder a sua forma, começou a se deformar. E eu vou listar aqui para você, numa ordem crescente, a evolução das heresias católicas romanas. Na verdade, o catolicismo não pode ser chamado de catolicismo, porque a palavra católica quer dizer universal. É a igreja de Cristo espalhada em todo o mundo. Então, a igreja é católica, mas ela não é romana. O que você vê aí quando você ouve igreja católica romana, na verdade é romanismo. Você deve chamar de romanismo. Então veja, por exemplo, a evolução das heresias para ver como a igreja foi se distanciando da verdade, como ela perdeu a sua forma. No ano 300, iniciou a oração pelos mortos. E no mesmo ano, inicia-se também o fazer o sinal da cruz, o nome do Pai. No ano 320, institui-se a confecção e uso de velas de cera sendo acesas no momento de culto, são adotadas no ano 320. No ano 375, depois de Cristo, a igreja adota a veneração dos anjos, dos santos mortos, e a confecção e uso das imagens. No ano 394, instaura-se a missa, e a missa é feita como celebração diária. No ano 500, os sacerdotes, os padres, começam a vestir-se de forma distinta dos leigos. No ano 593, Gregório I estabelece a doutrina do purgatório. O purgatório é um lugar, como é que é o termo que eu posso usar? Intermediário entre céu e inferno. Um lugar onde a alma vai, e para saber se ela vai para o inferno ou não, ela precisa ficar purgando ali os seus pecados. Então quando morre, nem vai para o céu, nem para o inferno. Ela fica no lugar intermediário chamado purgatório. E dependendo do que se fizer para ela em terra, orações, missas, ou o pagamento de indulgência, essa alma pode sair do purgatório e ir para o céu, ou se não for feito muito por ela, ela pode sair para o inferno. Doutrina do purgatório com Gregório I, no ano 593. Veja que heresias são instaladas progressivamente, e isso que eu estou falando é a igreja de Cristo, não havia outra igreja, essa era a única igreja cristã, e estava inserido todo esse paganismo.
No ano 600, o latim é usado nas orações e nos cultos, também imposto por Gregório I. Todas as missas eram feitas em latim, quer você soubesse, quer não. No mesmo ano, no ano 600, orações começam a ser dirigidas para Maria, como coadjutriz e como mediadora e medianeira entre Deus e os homens. Em 607, o papado romano é instaurado. Em 786, culto à cruz, culto às imagens e relíquias autorizadas pelo papado. No ano de 850, a água benta é misturada com um pouco de sal e ela é abençoada por um sacerdote, santificando o local que ela é aspergida. No ano 995 depois de Cristo, o Papa João XV, ele ordena a canonização dos santos. Certas pessoas ou apóstolos eram considerados santos e podiam fazer mediação a partir do ano 998. No ano 1079, instala-se o celibato do sacerdócio. Este foi decretado por Gregório VIII. O que é o celibato? No ano 1079, os padres católicos eram proibidos de se casarem. Então, eles tinham que ser celibatários, não podiam contrair núpcias, nem constituir família. No ano 1090, é instaurado o rosário, a oração mecânica, criada por Pedro o Ermitão. O rosário seria o terço, seria a oração do Padre Nosso e da Ave Maria. Veja o progresso. Agora chegamos no ano 1184, que é o século XII, é instituída a Inquisição pelo Concílio de Verona. No ano 1215, a transubstanciação é proclamada pelo Papa Inocêncio III. O que é transubstanciação? No momento da Eucaristia, da ceia, a hóstia, ela se transforma na carne, no corpo de Cristo real. No ano 1215, no mesmo ano da transubstanciação, é também instituída a confissão auricular de pecados ao sacerdote em vez de Deus, também instituída por Inocêncio, no concílio de Latrão. O que era a confissão? As pessoas só tinham o perdão do pecado mediante a confissão auricular, confessar a um ouvido de um padre, de um sacerdote, e mediante a penitência imposta pelo padre, aquele pecado podia ser absolvido. Veja como se distanciou das Escrituras, veja que doutrinas a Igreja de Cristo está crendo, veja que desde o século IV, no ano 315, veja a evolução, quanta coisa, quanto paganismo, quanta heresia. No ano 1229, proibição da Bíblia aos leigos, e colocada no índice de livros proibidos pelo Concílio de Valença, ou seja, a Bíblia era permitida a sua leitura só para o alto clero, ou só para os sacerdotes e os cardeais. No ano de 1251, foi inventado o escapulário por Simão Stock, um monge inglês. No ano 1414, já no século XV, é proibido ao povo o uso de vinho na comunhão ou na celebração da ceia. Se você notar, a Igreja Católica só faz uso do pão, não faz uso do vinho, e Jesus ordenou que teríamos que comer do seu pão e beber do seu vinho. No ano de 1439, o purgatório é proclamado como um dogma pelo Concílio de Florença. No mesmo ano, em 1439, é instaurada a doutrina dos 7 sacramentos. No ano de 1508, já no século XVI, a Ave Maria, parte da última metade foi acrescentada 5 anos depois e aprovada pelo Papa Sixto V, no final do século XVI. A oração da Ave Maria. Essa é a evolução das heresias. Nós chegamos aí no início do século XVI. A Igreja de Cristo era essa aqui, a Igreja dos Apóstolos, a igreja que Jesus ajudou a preparar, que o Espírito Santo fundou, a igreja que foi doutrinada pelos apóstolos, que teve a sua base teológica nas cartas de Paulo, que se expandiu pelo Império Romano em 40 anos, que cresceu poderosamente com a perseguição e com o martírio. Ela se tornou isso aqui. Ela se tornou
o que nós estamos vendo aqui, em aproximadamente aqui 1200 anos de heresias. Chegamos no início do século XVI, 1509, onde eu terminei. A Igreja de Cristo está desse jeito. Mas nós chegamos aí no século XVI, e as heresias chegam no auge, no seu ápice. Elas encontram o seu clímax no Papa Leão X, século XVI, 1500 e alguma coisa.